Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no início de uma nova legislatura é importante percebermos a situação em que Portugal está hoje do ponto de vista social, económico e financeiro. Importa conhecer bem o ponto de partida desta legislatura, sem ilusões nem falsos otimismos, pois é a partir dele que podemos assentar um novo caminho de esperança para as portuguesas e os portugueses. É nesta tripla dimensão, repito, social, económica e financeira, que deveremos analisar o impacto das políticas públicas, da legislação que irá ser aprovada nesta Assembleia, desde logo o próximo Orçamento do Estado, bem como da ação governativa. Ao contrário, o que caracterizou a coligação de direita PSD-CDS na anterior legislatura, partilhada em certos círculos europeus mais ortodoxos e financistas, foi a análise da situação portuguesa na estrita dimensão financeira. O déficit, a dívida pública e a banca, em menor grau, foram o foco quase exclusivo da monitorização das políticas orçamentais nacionais. Não tenhamos dúvidas que a componente financeira é uma componente fundamental das políticas públicas. Porém, reduzi-las a esta dimensão é esquecer o essencial, que são as pessoas, a sua liberdade, os seus direitos, a sua autonomia e a sua felicidade. É esquecer a forma como nos organizamos, como usamos os recursos naturais, como nos relacionamos uns com os outros, como mantemos uma relação com o ambiente e a biodiversidade que temos a responsabilidade de transmitir às gerações futuras. É esquecer, no fundo, a razão de ser da política no sentido nobre do termo. Adotar exclusivamente a ótica financeira impede uma análise adequada das políticas públicas. Um corte de despesa de 50 milhões de euros é, do ponto de vista financeiro, apenas isso, um corte de despesa de 50 milhões. Mas do ponto de vista social pode significar coisas completamente distintas. Se ele for na redução da despesa de energia em edifícios públicos ineficientes, é diferente. Se ele for no complemento solidário para idosos, que, como é sabido, é um dos instrumentos fundamentais de combate à pobreza entre os idosos. Não escolhi este número ao acaso. Na anterior legislatura foi cortado mais de 50 milhões de euros nesta prestação social. Ao contrário do que se quis fazer crer nos últimos anos, há sempre opções quando se trata de cortes na despesa pública e as escolhas que são feitas têm consequências sociais diferenciadas. Mesmo do ponto de vista económico, o impacto das duas medidas é diferente. O PS está assim empenhado, como aliás é bem expresso no programa do Governo, em alterar o paradigma da análise das políticas públicas em Portugal, onde é relevante que se olhe simultaneamente para as dimensões sociais, económicas e financeiras das mesmas e em que se perceba que em certas medidas podem ser benéficas para certas dimensões, mas prejudiciais noutras. Existe por vezes um conflito entre os vários objetivos da política, sendo por isso necessário ponderar a importância relativa de cada uma das dimensões. O PS deu e dará acrescida importância às componentes sociais e económicas das políticas públicas, não meramente às suas componentes financeiras. Senhoras e senhores deputados, para construir uma alternativa de confiança para as portuguesas e os portugueses, temos de conhecer o país. Na dimensão social, o desemprego, em particular o desemprego jovem, continua a níveis excessivamente elevados. Os anos da Troika e as políticas do anterior governo PSD-CDS trouxeram um aumento do número de pobres e da intensidade da pobreza que seria muito maior não fora as prestações sociais asseguradas através do Estado. Particularmente preocupante é a pobreza entre os jovens. Na dimensão económica, a vontade do anterior governo de ir para além da Troika e o acreditar numa austeridade expansionista levou mesmo em 2012 à maior recessão das últimas décadas. Agora o produto cresce, mas de forma bastante ténue, abaixo da média da União Europeia, esperando-se em 2015 um crescimento de 1,5%, com uma clara desaceleração no final do ano. Continua a haver sérias dificuldades na competitividade da nossa economia. Finalmente, o estado das nossas finanças públicas, em particular a dívida e o déficit público. No que toca à dívida pública bruta, houve na última década um aumento dramático do seu peso em relação ao PIB. Esse aumento tem continuado até à atualidade, alcançando em 2014 os 130,2% do PIB. Apesar desse peso de cair ligeiramente em 2015, a dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas em 2015 será ligeiramente superior a 2014. A ação do BCE foi e continuará a ser determinante
precisamente para garantir a estabilidade das condições de mercado. Se em 2011, e para que se perceba bem, toda a gente perceba bem os números, a dívida pública que caberia a cada português residente no nosso país, da criança mais nova ao mais idoso, era 18.600 euros, em 2015, a que caberá a cada um, e não esqueçamos que somos agora menos, será de 20% superior ao que era em 2011. Esta dívida enorme vai consumir os recursos fiscais dos portugueses no pagamento de juros. No que toca ao déficit orçamental, houve uma redução do déficit, apesar de com custos sociais e económicos superiores aos que seriam necessários tivesse havido uma política orçamental correta. Os dados da UTAU mostram, porém, duas coisas importantes: que o déficit que o Governo se propôs alcançar de 2,7% do PIB não vai ser alcançado este ano e que o déficit até setembro se situa nos 3,5%, corrigido de medidas extraordinárias. A saída ou não do procedimento dos déficits excessivos que almejamos depende assim do comportamento deste último trimestre, do qual 2 meses são ainda da responsabilidade do anterior Executivo e apenas o último do atual Executivo. Se a execução orçamental deste último trimestre for igual à do ano passado, déficit de 1,9%, teremos um déficit excessivo de 3,1%. Já ultrapassou o seu tempo, Se for significativamente melhor, não teremos. Vou já terminar. O Partido Socialista reconhece a importância de se evitar um déficit excessivo já em 2015, tem vontade política de o alcançar e tudo fará para o conseguir. Porém, há que reconhecer que representa uma enorme exigência de consolidação orçamental neste último mês, a exiguidade de tempo e de soluções que o Governo tem para o alcançar. Senhoras e senhores deputados, para concluir, resulta do que acabámos de referir, as debilidades sociais, económicas e financeiras do país, que a tarefa que temos pela frente nesta legislatura não será nada fácil e exige, na pluralidade das nossas diferenças parlamentares, que haja um sentido de Estado e de responsabilidade coletiva. O Partido Socialista está empenhado neste novo ciclo político em devolver a esperança e a confiança das portuguesas e dos portugueses. É para isso que continuaremos a trabalhar aqui no Governo, obstinadamente e com sentido estratégico para um país mais livre, justo e solidário. Muito obrigado. Disse.